Você já parou para pensar que o Japão é muito mais do que Tóquio, templos e cerejeiras? Pois é, todo mundo conhece os sushis, os animes, os trens bala, mas quase ninguém sabe que, escondido entre vulcões, florestas nevadas e recifes de coral, vive um dos ecossistemas mais surpreendentes do planeta. Um lugar onde macacos tomam banho em águas quentes, abelhas cozinham vespas vivas com calor corporal e ursos pardos dividem o salmão com pescadores como se fossem velhos amigos. E olha só a contradição. O Japão é um dos países mais tecnológicos do mundo, mas também um dos últimos refúgios de animais que só existem lá, como o gru de coroa vermelha, quase extinto, e a salamandra gigante que parece ter saído direto da era dos dinossauros. Mas por que isso importa? Porque esse equilíbrio frágil está desaparecendo. E se a gente não prestar atenção agora, podemos perder para sempre criaturas que desafiam a lógica da biologia e nos ensinam que sobreviver não é sobre força, mas sim sobre inteligência, cooperação e até cultura. Então, se você acha que conhece o Japão, segura essa, você não viu nada ainda. Porque a partir de agora, a gente vai explorar o verdadeiro coração selvagem do Japão, do Vale do Inferno Nevado até os manguezais tropicais, onde caracóis vivem 150 por metro quadrado. E adivinha? Tudo isso começa com uma pergunta simples. Como diabos o macaco consegue sobreviver a menos 4 graus Celsius e ainda achar tempo para relaxar num spa natural? No coração montanhoso de Honshu, existe um lugar onde o inverno parece saído de um filme de terror. Menos 4 graus Celsius, neve até o pescoço e ventos que cortam a pele. Mas lá, no meio desse Vale do Inferno, chamado localmente de Jigokudani, tem uma turma que não só sobrevive, aproveita. São os macacos japoneses, ou Snow Monkeys, os únicos primatas não humanos que vivem tão ao norte no planeta. E o segredo deles? Uma mistura de pelagem super densa, dedos quase humanos e águas termais a 40 graus Celsius. É isso mesmo. Enquanto o resto do mundo congela, esses macacos mergulham em onsens naturais, relaxando como se estivessem num resort de luxo. Mas não pense que é só lazer. Esse hábito é pura sobrevivência. A água quente reduz o gasto energético, evita a hipotermia e até fortalece os laços sociais. Eles se grumam uns aos outros, tirando pulgas e mantendo a hierarquia. Afinal, nem todo mundo pode entrar na piscina. Só fêmeas de alto escalão e filhotes têm permissão. O macho alfa, ele controla a entrada como um segurança de balada. E quando o sol se põe e o frio aperta, eles saem das águas e dormem abraçados nas árvores, compartilhando o calor corporal. É uma coreografia de sobrevivência milenar e um lembrete de que, mesmo na natureza mais extrema, comunidade é tudo. Mas essa adaptação incrível é só o começo. Porque se você acha que macacos tomando banho é bizarro, espera até ver o que acontece mais ao sul, numa ilha chamada Koshima, onde os macacos lavam comida no mar, temperam com sal e até ensinam os filhotes como se fosse uma tradição familiar. Sim, no Japão, até os animais têm cultura. Agora, imagine uma praia ensolarada no sul do Japão, com temperatura de 28 graus, coqueiros e macatos lavando batata doce no mar. Parece cena de filme? Pois é real. E acontece todos os dias na ilha de Koshima. Aqui, um grupo de cerca de 80 macacos japoneses desenvolveu algo que os cientistas consideram um dos maiores exemplos de cultura animal já registrados. Eles não comem areia com a comida. E para garantir isso, lavam tudo na água do mar. Com as mãos quase humanas, viram cada fruta como se fosse um ritual sagrado. Mas o mais impressionante não é só o ato de lavar, é como essa prática se espalhou. Tudo começou nos anos 1950, quando uma jovem fêmea chamada Imo teve a ideia. Ela mostrou para os filhotes, que ensinaram para os amigos, e em poucas gerações, toda a tribo adotou o hábito. Alguns até mergulham a comida em água salgada de propósito, como se estivessem temperando. Isso não é instinto, não é genética, é aprendizado social puro. Igual o que os humanos fazem quando passam receitas ou tradições de família. E olha o detalhe,
Os filhotes só dominam a técnica por volta dos 2 anos e meio, observando os adultos com a paciência de quem está aprendendo a amarrar o cadarço. Enquanto isso, os ajudantes da limpeza da praia, isócoros gigantes de até 3 centímetros, devoram os restos caídos, mantendo o ambiente limpo. É uma cadeia de cooperação perfeita, onde até os bichos mais pequenos têm seu papel. E é justamente essa capacidade de inovar, ensinar e adaptar que separa os animais do Japão dos outros. Porque aqui, a natureza não só sobrevive, ela evolui junto com a cultura. E falando em evolução, você já ouviu falar na guerra mais quente do mundo animal? Não é com armas, não. É com calor corporal. Nas flores exuberantes do sul do Japão, rola uma das batalhas mais épicas da natureza. E não é exagero. De um lado, temos as abelhas japonesas, do tamanho da sua unha. Do outro, a vespa mandarina, um monstro de 5 centímetros com veneno capaz de dissolver tecido humano. Uma única vespa pode destruir uma colmeia inteira em horas. Parece um filme de terror, pois é real. Mas as abelhas não são vítimas inocentes. Elas desenvolveram uma arma secreta que soa mais com ficção científica do que com biologia. Elas cozinham a invasora viva. Quando uma vespa se aproxima, as abelhas não fogem. Elas atacam em grupo, cercando o inimigo em uma bola viva de 500 corpos. Depois, vibram os músculos das asas com tamanha intensidade que a temperatura interna dispara para 47 graus Celsius. O suficiente para matar a vespa, mas não elas mesmas, que suportam até 49 graus Celsius. É uma diferença de apenas 2 graus entre vitória e extinção. E para garantir que mais vespas não sigam o rastro, elas apagam o cheiro químico da invasora, como se estivessem limpando a cena do crime. Isso não é instinto cego, é estratégia de guerra coletiva. E o mais incrível, essa defesa só existe no Japão. Em outros países, as abelhas europeias simplesmente morrem diante dessas vespas. Mas aqui, a coevolução forjou uma resistência única. Um exemplo perfeito de como a biodiversidade local cria soluções que não existem mais em lugar nenhum do planeta. Isso mostra que, no Japão, até as menores criaturas carregam segredos que podem redefinir o que entendemos por inteligência animal. E se as abelhas usam calor, imaginem o que os ursos pardos de Hokkaido fazem com o gelo do Ártico para transformar um deserto branco em um banquete. Enquanto o sul do Japão fervilha com manguezais e macacos na praia, no extremo norte, em Hokkaido, a natureza opera num ritmo completamente diferente. Aqui, o inverno não é uma estação, é uma força viva. Ventos siberianos congelam o mar, e placas de gelo do mar de Okhotsk, vindas de mais de 1000 quilômetros de distância, envolvem a península de Shiretoku como um manto branco. Mas longe de ser um túmulo de gelo, esse fenômeno é o grande motor da vida, porque é o gelo que traz o ferro e os nutrientes que farão o oceano explodir em vida na primavera. E quem aproveita esse banquete? Todo mundo! Águias pesqueiras de Steller, com envergadura de 2,5 metros, migram da Rússia aos milhares. São 1/3 de toda a população mundial. Pardelas voam 10.000 quilômetros da Austrália só para comer krill. Orcas patrulham a costa em busca de arenque. E no meio disso tudo, os ursos pardos, os maiores mamíferos terrestres do Japão, esperam ansiosos pela corrida do salmão. É uma cadeia alimentar tão rica que até raposas e corvos dependem dos restos. Até uma baleia encalhada vira presente. Seu corpo alimenta os ursos e seus nutrientes fertilizam as florestas meses depois. Mas o mais surpreendente é a coexistência. Pescadores locais não veem os ursos como ameaça. Eles compartilham o rio como se fossem colegas de trabalho, ambos dependentes do mesmo salmão. É uma relação de respeito moldada por séculos, onde humanos e vida selvagem não competem, colaboram. E é justamente essa interdependência entre terra, mar e gelo que faz de Hokkaido um dos ecossistemas mais equilibrados do planeta. Só que esse equilíbrio está rachando, porque nas últimas 4 décadas, o gelo do mar de Okhotsk diminuiu 25%. E se ele sumir, todo esse milagre pode desaparecer. Mas, enquanto há gelo, há esperança. E há um pássaro dançarino que simboliza essa luta.
Imagine um pássaro tão raro que, há 70 anos, só restavam menos de 30 indivíduos em todo o Japão. Tão sagrado que os Ainu, povo indígena de Hokkaido, o chamam de Tansho e acreditam que veste roupas vindas do céu. Esse é o Gru de coroa vermelha, a maior ave do Japão, e um dos símbolos mais poderosos de esperança na conservação, porque, contra todas as probabilidades, ele não só sobreviveu, floresceu, graças a um grupo de fazendeiros que decidiram alimentá-lo todos os dias, mesmo com menos 20 graus Celsius lá fora. Hoje, são mais de 1000 grus em Hokkaido, e o segredo está em algo que vai além da comida: a dança. Sim, essas aves dançam, não só na época de acasalamento, mas por puro prazer. Saltos, batidas de asa, arremessos de gravetos. É uma coreografia que fortalece laços de casal, eles ficam juntos por mais de 50 anos, e até contagia outros grus próximos. Os próprios Ainu imitam essa dança no ritual Haraki, acreditando que afasta espíritos malignos. Ou seja, a dança não é só biologia, é cultura, espiritualidade e resistência. Mas a sobrevivência veio com um preço. Eles perderam seus pântanos para a agricultura e agora criam seus filhotes em canais de irrigação cercados por humanos. Mesmo assim, os pais são ferozes. Usam o bico afiado como uma adaga para afastar cervos curiosos e proteger seus filhotes até que aprendam a voar. E é essa mistura de vulnerabilidade e coragem que torna o Gru tão especial. Porque ele prova que quando humanos e natureza escolhem cooperar, até as espécies mais ameaçadas podem voltar a dançar. E se o Japão conseguiu salvar o Gru, será que não podemos aprender com ele para proteger outros animais ameaçados por aí? Então, o que o Japão nos ensina sobre a vida selvagem? Que sobreviver não é sobre ser o mais forte, mas o mais criativo. Que macacos podem ter cultura, abelhas podem fazer guerra térmica e grus podem dançar contra a extinção. E que, mesmo num país superpovoado e hipermoderno, a natureza ainda encontra frestas para florescer, desde que a gente deixe ela respirar. E agora eu te desafio. O que você faria se visse um desses animais ameaçados na sua frente? Será que você se inspiraria nos fazendeiros de Hokkaido que saem no frio para alimentar grus? Ou nos cientistas que estudam macacos que lavam comida? Ou nos pescadores que dividem o salmão com ursos? A conservação não é só para biólogos, é para todo mundo que se importa. E você pode começar agora. Deixe seu like, comenta aqui. Qual foi o animal mais impressionante para você? O macaco no spa? A abelha assassina ou o Gru dançarina? E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. O Japão prova que a harmonia entre humanos e natureza é possível, mas só dura se a gente prestar atenção, respeitar e contar essas histórias. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a vida selvagem não precisa de heróis, só de aliados. E você já deu o primeiro passo.